E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FIIclass. Hoje, tema super importante. Vocês sabem o que são FIIs de papel, os certificados de recebíveis imobiliários? Se não sabe, não se preocupe. Hoje o vídeo vai ser um guia prático super didático para que você saiba tudo a respeito disso. Bom, pessoal, vamos começar então. Aqui tem um mini roteiro para vocês entenderem como vai funcionar o vídeo. Primeiro eu vou explicar o que são os fundos de papéis, o que são esses certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Então eu vou explicar a estrutura da operação de maneira bem simples. Depois a gente vai passar um pouquinho sobre a rentabilidade de indexadores para vocês terem uma noção do que como funciona o mercado. E por fim, eu separei uma informação super mega interessante, então acompanhem o vídeo e no final confiram essa informação relevante, tá bom? Bom, pessoal, primeiro para que a gente entenda o fundo de papel, eu preciso que vocês prestem atenção a essa dinâmica aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma construtora e ela comprou um terreno aqui numa cidade no interior de São Paulo. E desse terreno ela decide fazer um loteamento. Exatamente como está na imagem. Então, ela comprou um terreno, dividiu em vários lotes e vai vender ao público para as pessoas construírem as suas casas aqui. E aí, ela encontra três moradores interessados em pagar o preço do lote, que é por volta dos 200 mil. Só que a gente sabe que esse preço é muito caro para ser pago à vista. Então, em comum acordo, a construtora, junto com os moradores, com os novos moradores, combinam em fazer um contrato de 30 anos. Bom, se você entendeu até aqui, 50% da explicação já foi. Não é complexo, eu prometo. Agora a gente vai dar um passo final para entender a estrutura como um todo e como os fundos imobiliários se encaixam aqui. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a primeira estrutura continua a mesma, onde moradores compraram loteamento e pagam a construtora, só que tem um ponto super importante que a gente precisa prestar atenção. A construtora não vai esperar 30 anos para receber seu dinheiro de volta, daí sim para comprar um novo terreno e fazer um novo loteamento. Construtora, como a gente sabe, ela tem que estar construindo coisas novas, comprando novos terrenos, fazendo novos loteamentos. E como isso é possível? Bom, é possível porque existe a figura da securitizadora, ou de um banco, onde a construtora leva todas essas dívidas, então, os contratos com os moradores, onde eles vão pagar por 30 anos, ele chega no banco, na securitizadora e fala: Olha, eu vou te vender essas dívidas e porque eu preciso de dinheiro hoje, tudo bem? A securitizadora fala: Tudo bem. E como que a securitizadora consegue pagar a construtora? Ela forma um CRI, então esse CRI é uma união dessas todas essas dívidas num único título de investimento, que se chama Certificado de Recebíveis Imobiliários, e aí entra a figura do fundo imobiliário na história. Ele compra o CRI, então ele permite que o dinheiro passe pela securitizadora e chegue à construtora. O papel do banco e da securitizadora aqui é como um intermediário, tá bom? Mas eles recebem uma remuneração por juntar as dívidas e formar um único CRI. E aí, então, fica dentro do fundo imobiliário a dívida de todos esses moradores, tá bom? E por que que é mutuamente benéfico para a construtora e para o fundo imobiliário? Porque aqui, como no nosso exemplo, o lote custava 200 mil e a gente tem três moradores, então seria 600 mil que a construtora receberia ao final de 30 anos. Só que ela precisa do dinheiro hoje. E o fundo imobiliário entra em acordo com a construtora e fala: olha, eu vou te pagar 400 mil hoje pelas suas dívidas, tudo bem? A construtora aceita os 400 mil, assim ela consegue fazer novos lotes, novos empreendimentos, e o fundo imobiliário recebe essa dívida de 600 mil ao longo de 30 anos. Então, fica mutuamente benéfico, ambos lucram nessa operação, entendeu? E aí, você, como investidor de fundo imobiliário, compra uma cota de fundo imobiliário e, assim, você recebe o dinheiro dos moradores. Então, se um amigo, por exemplo, seu compra um lote aqui nesse loteamento e você sabe que está dentro de um CRI, de um certificado de recebíveis imobiliários, esse amigo estaria pagando dinheiro para você. Você seria o dono do lote dele até que ele comprasse o lote inteiro, você seria o dono da casa dele ali, do lote dele. Super interessante, não é? Então, é assim que funciona, viu? Foi uma maneira prática e simples que você aprendeu o que que é um FII de papel, o que que é um CRI. E os FIIs de papel, dentro deles, tem vários CRIs. Então, por exemplo, tem fundos de papel que tem mais de 100 CRIs, vários loteamentos pelo Brasil, vários empreendimentos ao redor do Brasil inteiro. E isso é super interessante, porque é o principal setor dos fundos imobiliários. Mais de 50% do patrimônio investido em fundo imobiliário no Brasil está em fundos de papel, de recebíveis imobiliários. Então, você aprendeu algo super importante de uma maneira simples e prática aqui. Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvida. E caso ficarem, por favor, comentem aqui no comentário que eu super vou estar à disposição para responder e esclarecer eventuais dúvidas, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a rentabilidade e os indexadores nas operações de CRI. Os três principais estão aqui, que é o IPCA, que é o índice oficial da inflação brasileira. Então, quando há aumento nos preços dos produtos no mercado, na padaria, esse índice já mede esses aumentos de preço. O IGPM, que é o índice de inflação do aluguel, que dizem por aí, porque a maioria dos contratos de aluguéis é reajustada pelo IGPM ao final de cada ano. E o CDI, que é aproximadamente a taxa de juros do Brasil.
Aqui eu separei três características importantes para a gente se atentar. A primeira delas é a volatilidade, e a gente percebe que o GPM já é o mais volátil e o CDI é o menos volátil. O que que isso quer dizer? Que, por exemplo, aqui no caso do IGPM, em um ano a gente pode ter uma variação de 30% dos preços e no ano seguinte pode ter só 5%, sabe? É esse nível de volatilidade. Enquanto o CDI, a gente sabe que a cada 3 meses, 2 meses e meio, tem uma reunião do Copom que decide ou não aumentar taxas de juros no Brasil, e aí varia bem pouco, então varia de 0,75, 0,5 ou 0,25% ao mês. Então, isso é uma volatilidade bem pequena quando essas transições da taxa de juros. E a segunda característica, que é a frequência, é o tópico onde a gente vê quão comum são utilizados esses indexadores nas operações. O IPCA é o mais comum de se aparecer e o menos comum é o IGPM, justamente porque em 2020 houve um boom do IGPM, onde se reajustou quase 30% os preços das dívidas. Então, isso ficou muito caro ter dívida atrelada ao IGPM. E com isso caiu em desuso se atrelar alguma coisa ao IGPM, ter o IGPM como indexador. Então, a sua frequência diminuiu no mercado de crise. Você vai ver que nas carteiras dos fundos imobiliários tem muito pouco IGPM. E aí eu destaco a frequência alta do CDI, porque hoje a taxa de juros do Brasil está alta, então tem bastante operações em CDI, justamente para pegar essa maior rentabilidade da taxa de juros hoje do Brasil. E o terceiro tópico aqui é o intervalo de taxas. Aqui sim está relacionado à rentabilidade. Então, aqui para o IPCA, a gente tem operações de IPCA mais 5 até IPCA mais 12. Claro que vai ter operações um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo destas taxas. Então, pode ter IPCA mais 4, IPCA mais 13, mas a grande maioria vai estar nesse intervalo que eu trouxe aqui. E eu já quero deixar claro para vocês duas nomenclaturas que usam bastante no mercado financeiro, que investidores usam, que é uma medida de risco e rentabilidade. Caso você não entenda a relação entre esses dois, vou deixar aqui um vídeo aqui no card onde eu expliquei muito bem sobre isso. Espero que vocês aproveitem o vídeo e aprendam também. Bom, o primeiro termo que eu queria trazer aqui é o high grade. O que que quer dizer high grade? É nota alta. Se você traduzir literalmente do inglês, significa nota alta. Isso porque tem empresas que avaliam as dívidas e dão notas para essas dívidas. Então, quanto maior a nota de uma dívida, mais segura é a dívida. E por isso que uma operação IPCA mais 5 é high grade, então ela quer dizer que ela é segura, é menor o risco, então menor a sua rentabilidade, como eu expliquei no vídeo que eu deixei aqui no card. E agora tem o outro termo que é o high yield, que quer dizer alto retorno. E como o alto retorno está atrelado a um alto risco, então são operações mais arriscadas também. Então a gente tem dois termos aqui que usam bastante, high grade e high yield, e aí você pode ver os termos como alto risco ou baixo risco. E o mesmo se aplica aqui para as operações de GPM, que podem variar de GPM mais 5 até IGPM mais 14, e de CDI mais 1 a CDI mais 5. Esses são os intervalos mais comuns para esses indexadores aparecerem nas carteiras dos fundos imobiliários, tá bom? Bom, pessoal, como eu prometi lá no início do vídeo, agora é a parte da informação especial, e aqui eu vou trazer os 5 maiores fundos imobiliários de papel, para que vocês conheçam eles e tenham como oportunidade no radar de vocês. O primeiro deles é o Canip, de 7,6 bilhões de patrimônio. Então, o fundo tem investido mais de 7 bilhões em operações pelo Brasil inteiro, em loteamento. Ele antecipou esse dinheiro para as construtoras. E aí, o número de cotistas deles é de 68 mil cotistas, é um número bem relevante. E o número de operações de CRIs que está dentro do fundo imobiliário são 97. Então, são 97 empreendimentos diferentes onde o Canip emprestou dinheiro. E aí, o segundo maior é da KNCR, também do Quineia, só que a diferença entre esses dois é que o Canip, as operações são basicamente IPCA, 100% IPCA, e no KNCR são 100% CDI. Então, aqui já é possível você fazer estratégias diferentes que são bem relevantes para a sua carteira, quando você forma a carteira num todo. E aí, o patrimônio do KNCR é de 5,7 bilhões, ele tem 217 mil cotistas e um total de 69 operações de CRI dentro do seu portfólio. E aí, o terceiro maior é o IRDM, da Iridium. Ele tem 3,3 bilhões de patrimônio, 281 mil cotistas e 133 CRIs dentro dele. Um dos maiores números na indústria de fundos imobiliários, se eu não me engano, é o IRDM. E aí temos o quarto maior, que é o CPTS-11, de 2,8 bilhões de patrimônio, 214 mil cotistas e 47 CRIs. Agora, o quinto maior fundo imobiliário é o REC-11, de 2,5 bilhões de patrimônio, algo muito expressivo. O número total de cotistas é de 183 mil e ele tem 93 operações de CRI dentro do seu portfólio. E só lembrando aqui que aqui são 5 maiores, mas não é uma recomendação de investimento, é meramente para vocês conhecerem esses fundos imobiliários e ter como noção no radar de vocês para estudos, para vocês entenderem
como funcionam os fundos de papel, que são a maior classe dentro dos fundos imobiliários. Bom, pessoal, o vídeo era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu separei dois vídeos aqui super importantes que eu acho que o tema tem super a ver com o vídeo de hoje para vocês. Então, por favor, assistam para vocês entenderem o escopo como um todo. E por fim, se você aprendeu alguma coisa com o vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo relevante como esse para o seu aprendizado, para a sua educação financeira e para que você faça melhores escolhas e investimentos no futuro. E também compartilhe com amigos, colegas e familiares que você acha que podem aprender alguma coisa com esse vídeo. Assim a gente melhora a educação financeira aqui na nossa sociedade brasileira e todo mundo tem a ganhar, porque a economia em si será melhor aqui no Brasil. Então eu ganho com isso, você ganha com isso, seus familiares, amigos e colegas, e todo mundo fica mais feliz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até uma próxima, pessoal.